Olá pessoal, bem-vindo à nossa oficina de nivelamento. Eu sou o professor Filange Soares. Hoje vamos trabalhar com conteúdo de sistemas de medida. Uma breve definição. As unidades ou sistemas de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. As unidades de medidas padrões que nós brasileiros utilizamos com mais frequência são grama, litro, metro e assim como também temos os metros quadrados e os metros cúbicos. Metro quadrado para área, metro cúbico para volume. E aqui nós temos a tabela de conversão de medidas, onde nós temos os múltiplos, que é o quilo, representado pelo K, o hecto, representado por H, deca, DA, e os submúltiplos, o deci, que é representado pelo D, o centi pelo C e o mili pelo M. Então, quando nós estamos falando de litros, nós temos nos múltiplos, nós temos o decalitro, o hectolitro, que o litro é representado pelo L. Então, hectolitro, H do hecto e o L de litro. E o quilolitro. Nos submúltiplos, nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Se for metros, nós temos nos múltiplos, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E nos submúltiplos, nós temos os decímetro, centímetro e milímetro. E aí temos outras conversões, temos de grama, de metro cúbico, também tem de metro quadrado. E aí nós temos aqui ó, uma tabela. Em que? Outra tabela. Nós temos aqui ó, o metro. Aqui nós temos os múltiplos. E aqui nós temos os submúltiplos. Tá? Vou entrar até por esse aqui. Ó. Se eu estou em metro aqui e eu quero transformar ele em um decímetro, eu vou multiplicar ele por 10. Então, se eu tenho 2 metros, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, vai ser 20 decímetros. Então, 2 metros corresponde a 20 decímetros. E se eu for transformar ele em vez de decímetros em decâmetro, então eu vou fazer uma divisão. Vou dividir por 10. Então, se eu tenho 2 metros e eu vou dividir por 10, dá 0,2 decâmetro. Então, se eu estou em quilômetro e eu vou do maior para o menor, então quilômetro é o maior. E eu estou, quilômetro é maior que hectômetro, que é maior que decâmetro, que é maior que metro, que é maior que decímetro, que é maior que centímetro, que é maior que milímetro. Se eu vou do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10. E caso eu vou do menor para o maior, o que eu vou fazer, professor? Eu vou dividir por 10. Então, se eu estou em milímetro e eu quero transformar em centímetro, eu divido por 10. E aí, ó, vou dividindo por 10. Se eu estou em quilômetro e eu quero transformar esse quilômetro em metro, o que eu faço? Eu multiplico por 10, que multiplica por 10 novamente, multiplica por 10, até chegar em metro. Então, eu multiplico por 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu multiplico por 1000. Se eu tenho 2 km e eu quero transformar em metros, eu multiplico por 1000. Então, 2 vezes 1000 dá 2000. Então, 2 km é correspondente a 2000 metros.
Agora vamos trabalhar essa conversão em uma questão. Calcule o valor simplificado da expressão. Essa expressão ela é representada por 2 vezes, abre parênteses, 1,2 hm, ou seja, hectômetro, mais 6.000 centímetros, menos 2 vezes 0,4 decâmetro, fecha parênteses, menos 0,002 quilômetros. E aí nós temos, letra A diz que é 34,2 decâmetro, letra B 342 quilômetros, letra C 3,6 hectômetro, letra D 360 metros e letra E 3.580 decímetros. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Primeiro, dada a expressão, temos que ela está com diferentes unidades de medida. Quais são? Hectômetro, centímetro, decâmetro e quilômetro. Então nós estamos com 4 unidades de medida diferentes. Só que nós não podemos trabalhar com unidade de medida diferente. Nós temos que transformar todas essas 4 unidades em uma única unidade. Então devemos escolher uma unidade para trabalhar o cálculo. Segundo passo. Assim, observando uma conversão possível, qual seria essa? Ó, nós estamos aqui em quilômetros, né? 0,002 quilômetros. Ele está bem aqui, ó. Se eu multiplicar, eu tenho quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, para mim eliminar essa vírgula, eu tenho que multiplicar ele por 1000. E onde é que eu faço essa multiplicação por 1000? Quando eu transformo quilômetro em metro, porque eu faço 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou transformar esse quilômetro em metros, que assim eu elimino a vírgula. Aqui, será que eu também elimino a vírgula no decâmetro? Ele está bem aqui, ó, 0,4 decâmetro. Se eu multiplicar por 10, também elimina a vírgula e vai para metros. Então, é uma conversão possível. Vemos que a melhor forma de eliminar a vírgula é de 1,2 hectômetro, 0,4 decâmetro e 0,002 quilômetro e ainda trabalhar com centímetro, com 6.000 centímetros, é convertê-lo para metros. E aí vamos continuar nossa resposta. Então, logo, obtemos que 1,2 hectômetro é igual a 1,2 vezes 10 vezes 10. Que nós estamos aqui, ó, hectômetro transformar em metro, multiplica por 10, multiplica por 10. Que é igual a 10 vezes 10 é 100 e 1,2 hectômetro é igual a 120 metros. Transformando o decâmetro também em metros, nós temos que decâmetro está aqui, multiplicado por 10 é igual a 4 metros. O quilômetro também está aqui. Então, ó, 0,002 km é igual a 0,002 multiplicado por 10, multiplicado por 10, multiplicado por 10. Então, aqui é multiplicado por 1000. Então, 0,002 vezes 1000 é igual a 2 metros. E centímetro, nós estamos com centímetro aqui, ó. Então, para transformar centímetro em metro, eu vou dividir por 10, dividir por 10. Então, eu vou dividir por 100. Ou eu posso fazer assim, ó, entre parênteses, 6.000 dividido por 10, que é igual a 600. E 600 dividido para 10, que é igual a 60 metros. Então, nós vamos fazendo as substituições e resolvendo a expressão, temos que. Então, aqui nós temos a expressão.
E aí, ó, transformado em metro. Então fica o quê? 120 metros, 60 metros, 40 metros e 4 metros e 2 metros. Então nós vamos ficar o quê? 2 vezes 120 mais 60 menos 2 vezes 4, fecha parênteses, menos 2. Então, primeiro, resolve o que está dentro de parênteses. E aí, o que está dentro de parênteses também tem uma prioridade, que é resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 4 é 8. Então, veio aqui 2 vezes a parênteses 120 mais 60 menos 8, fecha parênteses, menos 2. Então, nós vamos ter aqui 120 mais 60, porque da esquerda para a direita. Então, 120 mais 60, 180, menos 8, fecha parênteses, tudo dentro de parênteses, multiplicado por 2 e subtraído por 2. Então, 180. Então, fica 2 vezes. 180 menos 8 é igual a 172 menos 2. Então, nós eliminamos parênteses. E aqui nós temos uma multiplicação e a subtração. O que fazemos primeiro? Primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 172 é igual a 344 menos 2. 344 menos 2 fica 342. Então, 342 metros. A expressão corresponde a 342 metros. Então, aqui, nós temos aqui a questão e as alternativas. Nós achamos em metro 342 metros. Só que as alternativas aqui não tem 342 metros. O que tem aqui é 342 quilômetros, que é diferente de metro. Porque metro está aqui e o quilômetro está aqui. Então, provavelmente nós vamos ter que fazer uma nova conversão. Então, como não tem esse valor nas alternativas, devemos realizar uma nova, ou seja, devemos realizar uma nova conversão. Portanto, o que vai acontecer? Nós vamos ter que, nós estamos aqui, né, em metros. Nós estamos aqui em metros. E aí nós temos aqui o que está mais parecendo é 300. Ó, nós temos 342 metros. E aí nós temos o quê? 34,2 decâmetro. Então, o que foi feito? Foi feita uma divisão por 10 de 342. Então, 342 metros é igual a 342 dividido para 10. Então, 342 dividido para 10 é igual a 34,2. E aí, eu transformei de metro para decâmetro. Então, a alternativa certa é a letra A, 34,2 decâmetro. Obrigado por assistir até aqui.